Olá, bom dia! Segunda-feira, 31 de outubro de 2016. Eu sou Paula Vaparelli e esse é o Bom Dia Baixada, ao vivo pela Santa Cecília TV. No programa de hoje, recebemos os professores universitários e nossos comentaristas Iberê Cirna e Vanderlei Camargo, mais conhecido como Leizinho para os íntimos, né, Vanderlei? Bom dia, obrigado pela presença de vocês. Iberê, é sempre um prazer receber você aqui. Eu fico feliz de estar na companhia de vocês. Leizinho, prazer receber você aqui. Já acho que é a segunda vez que eu recebo você. Verdade. E os nossos bate-papos também são muito proveitosos e hoje a gente tem muito o que comentar. Vamos então às notícias do dia. Com 50,84% dos votos válidos, foi eleito o novo prefeito de Guarujá, o doutor Walter Suman, do PSB. O médico derrotou Raifa Hamad, do PPS, e irá comandar a cidade a partir de janeiro de 2017. Guarujá possui 225.501 eleitores. Foi a única cidade da região que teve segundo turno. Com esse resultado, eu faço a primeira pergunta aos nossos comentaristas. Vocês acreditam que o resultado foi uma surpresa, já que as pesquisas apontavam favoritismo de Raifa? Iberê. Para mim não é surpresa, até porque eu tive a oportunidade de estar aqui na bancada até do Cadernão Regional, no dia do debate, e me fizeram essa pergunta. Nós temos que entender que eleição de segundo turno é uma outra eleição, completamente diferente. Por que razão? Guarujá tinha lá 10 candidatos a prefeito. Para onde vão migrar aqueles candidatos? Os vereadores já estão eleitos, acabaram com seus compromissos já antes. Ele já está na casa dele, tranquilo, com o mandato dele garantido. Quer dizer, esta movimentação política faz com que fique zerado, a não ser casos extraordinários de muita diferença. Mas nós tivemos aí exemplos de viradas históricas, né? O Vanderlei, inclusive, foi protagonista de né? Ele sabe melhor do que ninguém o que é essa virada, essa história do X que nós falamos nas pesquisas. Então, não é novidade, não. Acho que foi uma eleição muito disputada. Acho que tem lá todos os ingredientes complicadores para o Farid, porque ele não pôde, indicou a mulher. Quer dizer, esses fatos todos, né, me parece que levaram lá no final, essa coisa pesou. Então, não vejo muita, não. Começou na estaca zero e a diferença foi somente 2.000 votos. Então, você percebe que o município está muito dividido, né? Mas, de qualquer jeito, um teria que ganhar. Foi o Walter. Muito se diz que o Farid colocou a mulher ali, mas quem ia governar era o próprio Farid. Você acredita nisso, Iberê? Não, veja, não podemos pegar agora a Raifa e imaginar que ela é uma dona de casa. É uma ex-deputada, gente. Sim. Ela tem uma vida política. Agora, é óbvio que o Farid, com a sua experiência de ex-prefeito administrativo, vai colaborar, assim como o Gilson Bagieri colaborou para a filha lá em Peruíbe, né, para a Milena. Então isso é mais ou menos natural. Agora, ele não está tirando a Raifa de dentro da cozinha da casa dele, de cuidar dos filhos, para colocar na política. Ela já tem uma trajetória política, uma vida política que a credenciava a ser prefeita. E que talvez tenha começado justamente pelo marido, né? Por influência do próprio marido. Sim, sem dúvida. Era, assim, até um momento de predominância da família Farid no Guarujá, né? Aproveitou, ela foi eleita, cumpriu o seu mandato, teve lá os seus projetos apresentados, quer dizer, nada de anormal. Eu acho que a eleição não é porque é a esposa do Farid, não. É porque o Walter Suman apresentou lá uma proposta, é um médico, né? Conseguiu trabalhar essa ideia, eu acho interessante, da fragilidade da saúde, né? Esta coisa é um aspecto emocional muito delicado. E ele, como médico, se apropriou desse discurso, quer dizer, né? E acaba, de alguma forma, motivando as pessoas a acreditarem nas suas soluções. Pelo resultado do primeiro turno, a gente imaginava que o Farid, que era o principal articulador ali da campanha da Raifa, precisaria muito empenho para amarrar os votos necessários para o segundo turno. E esse empenho parece que não foi suficiente, né? Já era uma pista, a ideia, o planejamento deles era vencer no primeiro turno,
partir do momento que a eleição ganhou um outro round, a gente imaginava que realmente ia ser difícil para ele. Tiveram dois... Eu gosto de fazer essas perguntas, sabe, Iberê? Porque é o que a gente escuta e as pessoas que sabem que a gente trabalha e discute política aqui, o pessoal, o telespectador, eles fazem esses comentários com a gente e até pedem para a gente trazer isso aqui para ouvir o que os comentaristas pensam, até para eles entenderem mais. Porque eu acredito que muitas pessoas não concordam com isso, mas hoje o brasileiro ele está mais politizado. Não no sentido de perceber exatamente como funciona a política, que tem os seus trâmites, mas no sentido de perceber que eles não estão felizes com o que está acontecendo. Então, assim, politizado num sentido superficial, talvez, ainda, da questão política no próprio sentido, mas acho que é uma tendência aí. Por isso que eu gosto de trazer e discutir essas perguntas, trazer essas perguntas para cá, porque é uma forma do telespectador também entender que às vezes não é porque, na verdade, o Farid que ia acabar governando. Não é bem assim, embora as pessoas entendam que ele tem mais experiência e poderia... a gente sabe como é que mais ou menos isso funciona. Mas agora, Wanderley, como é que você vê essa situação? Tiveram dois, na semana que antecedeu aí as eleições, quinta, sexta-feira, tiveram dois debates importantes. E você acha que isso foi fundamental para a derrota da Haifa? Sem dúvida, porque a performance dela não foi suficiente para trazer aqueles indecisos do primeiro turno, aquelas pessoas que votaram em outros candidatos que não chegaram nesse novo pleito. Então, o debate acho que pôde expor, primeiro, o PSB aparecendo aí com uma via um pouco mais limpa, né, entre aspas, nessa eleição que foi marcada por todo esse movimento político que está havendo no país, né? Eu acho que a Lava Jato e seus desdobramentos influenciaram demais nas eleições municipais. E a gente vai continuar, tem uma tendência a continuar acontecendo essa influência, né? Nas eleições presidenciais. Daqui a 2 anos, muita água ainda vai passar embaixo dessa ponte. Pessoas que hoje estão aí já se colocando na disputa ainda vão ter que deixar claro que não tem rabo preso com o que está acontecendo. Então, isso pode mudar o panorama. E como o Iberê muito bem falou, a saúde foi uma pauta importante, né, no próprio debate. E eu acho que essa questão do Guarujá está sofrendo demais com a saúde, não é diferente das cidades mais em torno, né, de Santos, aqui na Baixada Santista, pesou também na escolha. Tá, agora eu queria saber de vocês aqui. Com esse resultado, a gente pode dizer que a dupla Geraldo Alckmin e Márcio França, respectivamente governador e vice, foram os grandes vitoriosos dessas eleições, Iberê? Os números provam que sim, né? O PSDB é o partido que cresceu, hoje é o segundo partido que mais fez prefeituras no Brasil, né? Ainda continua perdendo para o PMDB, precisa ficar um pouco esperto, que o PMDB ainda fez 1000 e tantas. Ainda aquela visão municipalista do PMDB ainda tem... O terceiro foi o PSD do Kassab, né? Então, assim, é uma atribuição interessante. Nós sempre temos comentado, Paulo, e até fora do... a gente precisa tomar um pouco de cuidado na expectativa dessas prefeituras. Primeiro, porque não tem dinheiro. Quem gostaria hoje de ser prefeito, quando ele abrir o caixa, o cofrezinho dele lá, ele não tem dinheiro. Vai poder cumprir as necessidades da comunidade? Então, mesmo esse volume que o PSDB, o PSB, PSD ganharam aí como prefeituras, pode ser um cavalo de Troia também, né? Pode ser um presente de grego. Por quê? Porque eu vou ter dinheiro, nós sabemos, para quem entende os orçamentos de prefeitura, eu tenho dinheiro até abril. Depois de abril já começa a cair a arrecadação. Quer dizer, a situação econômica, me perguntaram qual era o objetivo do prefeito, é viabilizar o seu município economicamente. Sem isso, ele não vai cumprir absolutamente nada, porque não dá para fabricar dinheiro. As carências existem na saúde, na educação. E não se esperem grandes aportes do governo estadual e federal hoje, né? Também não tem dinheiro. É o que todo mundo espera, né? Se for avaliar bem, é o que todo mundo espera e é o que preocupa. Arrumar a própria casa primeiro, né? A gente tem visto aí, agora são 7 prefeituras do governador. Tudo bem, vai se esforçar para que
mas Sim. que não está fácil nem para o governo do Estado, Exatamente. nem o governo do Estado. Está lá com os seus precatórios, está lá com as suas dívidas, também a arrecadação lá embaixo, o clima econômico que nós estamos herdando nesse país não deixa fazer projeção absolutamente nenhuma. Então, eu não sei, Paula, se seria interessante ser prefeito agora. E um detalhe dessa eleição, Iberê, a própria iniciativa privada está afastada, Sem dúvida. né, do cenário político, Sim. pelo que eu já falei aqui e tal, devido ao cenário nacional. E foi uma eleição atípica, com muito menos recurso, muito menos dinheiro na campanha e muito menor o interesse do empresariado em participar desses governos, né? É o que preocupa. Aí eu pergunto então para você, você acha, Vanderlei, que a gente pode esperar investimentos, a gente pode esperar uma ajuda do governo, já que estamos, se não estão todos os municípios praticamente da Baixada Santista, pelo menos o PSDB, o que não entrou está na base do governo. Você acha que a gente pode esperar bons resultados com isso? Eu acho que a gente pode esperar um esforço do governo estadual em reerguer essas prefeituras. Algumas delas são estratégicas para os planos do Geraldo Alckmin, né? E ele que provavelmente do grupo vai dele, ser candidato claro. a presidente, então Exato. tudo que... Mas não sei se tem de onde tirar. Temos, né, que entender que o próprio governo do estado passa por dificuldades. Sim. E eles estão com o chapéu na mão em Brasília, né? Vira e mexe. E as prefeituras, há uma previsão de queda de arrecadação, né, para o próximo ano. As prefeituras vão ter que ser muito criativas para sanar seus problemas. Algumas cidades daqui, como São Vicente, Cubatão e Guarujá, estão ainda pior, né? São Vicente, por exemplo, só para a cidade entrar nos eixos, vão precisar um esforço de pelo menos 2 anos, né? Então, embora o cenário seja propício para você entrar com um novo projeto, com uma mudança substancial, como aconteceu em 96, um cenário muito parecido, só que o dinheiro está curto dessa vez. E na época, a gente tinha o governo do Mário Covas, que olhou muito pela Baixada. Explica um pouco mais sobre essa questão de 2006, 96, só para o telespectador poder entender e fazer parte da nossa linha de raciocínio. Em 96, quando o Márcio França entrou na Prefeitura de São Vicente, ele vinha de ter sido anos antes líder do governo Lula na Câmara, rompeu, né, com o governo do PT, que foi um governo muito ruim para a cidade, e chegou com um projeto novo, uma nova maneira de fazer política, trouxe o apoio da Câmara. Isso, nesse ano, a partir de 2017, é um cenário muito parecido. A Câmara de São Vicente é muito governista, a gente nunca espera muita oposição da Câmara de São Vicente, embora tenha havido um nível de renovação importante, a Câmara vai continuar sendo governista. E o grupo que está apoiando o Pedro é um grupo hábil em fazer essa costura política, mas só o apoio da Câmara, só o apoio logístico e político do governo estadual não vai ser suficiente para reerguer a cidade. Em 96 foi, né? Em 96, o pouco que se fazia dava uma solução imediata. Agora a cidade está num estado de penúria, né? O Vicentino está com a moral muito baixa. Se repetiu, e a oposição foi hábil em fazer isso, uma narrativa de que a cidade não tinha dinheiro, de que a cidade não é capaz de se tocar sozinha. Isso colou, só que agora quem assumir vai ter que provar que quem prometeu ajudar vai ter condições de ajudar. O presidente do Tribunal Superior Eleitoral, o ministro Gilmar Mendes, disse nesse domingo que houve um alto índice de abstenções nas eleições deste ano, em torno de 18%, o que enfraquece o processo eleitoral. No primeiro turno, foram mais de 25 milhões de eleitores que não compareceram às urnas. Neste domingo, o nível de votos nulos e brancos em algumas cidades foi mais alto. Foi o mais alto, e no caso de Belém do Pará, que ultrapassou os 21%. Na opinião de vocês, qual o motivo desses altos índices de abstenções, votos brancos e nulos? A gente pode até traçar um parâmetro aqui. Em 2012, chegou a 26%. Em 2016, 32%, um número bem alto realmente, né, Iberê? Isso aí é um recado que está sendo dado há muitos anos,
de que o sistema eleitoral brasileiro tem que ser repensado. Mas há muitos anos que se fala, e há muitos anos que não se faz nada. E vamos continuar, se continuar essa toada que o Congresso adota, nós estamos discutindo a reforma política lá, às portas fechadas. Aí estão, assim, avaliando processos, processos que não os prejudiquem. É assim que eles fazem. A reforma política do Congresso é o bode na sala, né? É o bode na sala. Em 2015, quando fizeram essa mini-reforma, diminuiu o tempo. Aí todo mundo diz assim, diminuiu o tempo, que bom, né? Não é bom, não. Sabe qual foi a avaliação deles? Vamos diminuir, porque estavam os movimentos de rua. Ele falou assim, então vamos diminuir o tempo, assim a gente apanha menos. É assim que eles pensam. Então, está mostrando aí o voto obrigatório, o voto distrital, as coligações, a cláusula de barreira. Isso tudo se discute depois da eleição. Mas não se faz absolutamente nada. Você que está nos assistindo aí, presta atenção que eles estão lá, sentados, discutindo a reforma política, mas só eles sabem. Acho que nem a mãe deles acompanha, nem para a mãe ele fala. Só eles sabem o que eles vão fazer. Nós não somos convidados a participar, nem a interagir com isso, nem a dar opinião. Então, esses números que nos assustam, né, são recados, sim, dados. Mas esse recado não é de agora, não. Ele já vem há muito tempo. Agora, então, vamos considerar o branco válido. Percebe? Ele empurra para lá, para cá, mas não discute. Não chega a sentar com a sociedade e dizer assim, olha, vamos mudar esse sistema, vamos aprimorar esse sistema. Todos os países de primeiro mundo aprimoram seus sistemas cotidianamente. Pega na Alemanha, tem lá, na França, peguem os sistemas eleitorais. Aí não, o nosso aqui tem que ser daquele jeito. Com band-aid e esparadrapo, né? E são países com 5, 6 partidos. Sim, né? Entendeu? Mas de qualquer jeito, e com uma participação popular daquela que ele quer participar, não é a obrigatoriedade. Aí aqui o voto obrigatório é uma coisa que tem que se discutir. Polêmico. Né? Sei lá que os coronéis do Nordeste querem o voto obrigatório, não, ele vai trocar o par de sapato, a dentadura, o que ele vai fazer? Então, esta é a história. E isto aqui nada mais é do que mostrar ao Brasil que nós não estamos satisfeitos com esse processo. Agora, por favor, Paulo, acompanhe, né, que é um trabalho que vocês fazem com muita sabedoria, acompanhe. O que é que vai acontecer? Absolutamente nada. Eu sou descrente de que essas coisas possam ser mudadas, entendeu? Quando mudarem, preste atenção que eles estão olhando para eles mesmos. Como estão agora, querendo mudar a Lava Jato. Sempre eles estão se defendendo. O negócio deles é se defender. Eu não quero entrar no... vai me prejudicar, então tira fora. É só a gente ver o cenário, né? A Lava Jato o tempo todo ela é bombardeada pelos próprios quando há grande políticos. movimento nessas casas em Brasília, geralmente é para se adensar. Sem dúvida, né? sem dúvida. É para se acomodar, para juntar ali... Você veja a coisa mais absurda, a repatriar o dinheiro que está fora. Sim. Agora não, agora está todo mundo brigando lá porque eu quero mais, eu quero menos, vai para o Nordeste, o Sul, o Sudeste não precisa. Aí é interessante. Aí é interessante, entendeu? Mas fora isso... Que, aliás, a gente estava falando na questão orçamentária, essa parte dessa repatriação, ela vai vir um pouquinho para os municípios, que os municípios acabam tendo um fôlego aí nessa entrega de pasta para alguns, continuidade para outros, pode dar um fôlego, mas a partir de 2017 não vai ter. Não sei se vão conseguir trazer de volta tanto dinheiro para o Brasil. Deixa eu aproveitar aqui o Vanderlei. Veja que existe uma discussão, eles estão usando duas expressões interessantes. A análise é na fotografia ou no filme. Não sei se já observaram isso. Por que fotografia? Porque estão discutindo lá, nós vamos repatriar o que tem na conta no dia tal. O saldo daquele dia. O saldo daquele dia. E alguém diz assim, não, filho, você movimentou Exato. Ao longo do tempo. Tem um histórico a conta. Entendeu? Este é o filme. Aí eles estão defendendo o quê? Eles estão defendendo que seja a foto. Porque quando se levantou que tinha dinheiro fora, muita gente arrancou o dinheiro. Mudou de então lugar. ficou lá, entendeu? Uma conta
O que possível. ficou com certeza é bem menor É do que bem movimentou. menor do que movimentou. Muito menor, a gente... Ficou uma caixinha, né? Ficou ali, vamos caixinha. devolver isso para o Caixinha, povo que está numa Deixa situação... uma migalha aqui, porque assim, Deixa olha, lá. eu devolvi. Sem eu tô dúvida. limpo. Eu já posso roubar mais. Exato. Vanderlei, quero saber a sua opinião. Aproveitando o gancho, a gente colocou isso em pauta, da gente discutir a questão do voto obrigatório. Será que a gente chegou num momento, com esses índices todos aí, que até o Iberê também trouxe e também discutiu com a gente, 32% de abstenção, se a gente for juntar votos brancos, nulos, abstenções, 32% de um país do tamanho do nosso é muita coisa. Será que é o momento da gente reavaliar esse método todo que está aí? É uma questão um pouco polêmica, porque tem muita coisa por trás disso também, né? O alto número de partidos, o fundo partidário, que movimenta milhões, né, de reais, numa situação que o povo não admite, né, que se gaste dinheiro com isso. Tirar a obrigatoriedade do voto, reforma política, nada disso implica em melhorar a gestão das contas públicas, né? Eu acho que o que precisa no Brasil é uma reforma mais profunda, inclusive na mentalidade, né, dos nossos gestores. Entender que o dinheiro público tem dono, sim. Porque me parece que no Brasil há um pensamento que nenhum governante admite, mas que o dinheiro público não tem dono, ele está flutuando no limbo, então eu pego e uso do jeito que eu quiser. Porque eu tenho, através do voto, uma carta branca dessas pessoas, do povo brasileiro, para eu fazer o que eu quiser com esse dinheiro que está flutuando. Exatamente. E a Margareth Thatcher falava uma coisa muito interessante, né? Não existe dinheiro público. Todo o dinheiro que o governo usa sai da mesa do trabalhador, né? Ele tem uma origem. Então, até que o político brasileiro tenha essa consciência da responsabilidade que é gerenciar o patrimônio das famílias, o fruto do trabalho dessas famílias, eu acho que a gente vai ter uma grande insatisfação e ela vai continuar crescente. Voto obrigatório, eu acho que poderia ser trágico para a democracia brasileira se o voto deixasse de ser obrigatório. A gente podia ter um índice muito pequeno, a gente podia ter figuras eleitas aí com uma pequena quantidade de votos e figuras que, de repente, não estão preparadas nem para estar à frente de qualquer coisa. Então, eu acho que tem que se discutir. Tem que se discutir, tem que se fazer muita pesquisa. Eu acho que o perfil do eleitor brasileiro, ele é muito volúvel, né? O eleitor brasileiro. Então, eu não tenho opinião formada sobre a obrigatoriedade do voto por conta disso. Acho que precisa uma reforma lá atrás, na estrutura partidária, na estrutura política do país, para a gente depois chegar a pensar nisso. Você acha que a gente já começou a mexer nessa estrutura? Eu acho que não. Tem aqueles que levantam essa bandeira aí de que redução de partidos aí para 2018, mas acho que talvez até mais para frente. Eu acho que é uma massa que está sendo mexida, uma massa que está sendo mexida, uma massa que está sendo mexida, e esse bolo nunca vai para o forno. Concordo, Berê? Então, eu só quero acrescentar algumas coisinhas aí nessa fala, com muita pertinência do Vanderlei. Quando a gente fala em número de partidos, não sei se vocês sabem, os Estados Unidos tem 168 partidos, mas só que lá não tem o fundo partidário. Bom, então, já não tem dinheiro para ficar fazendo festa. Muitos já saem da corrida. Muda bastante então, assim, coisa. nós temos aqui o fundo partidário, que na verdade não vai a lugar nenhum, e eles fizeram uma proposta, só para você entender como eles... Vamos fazer assim, vamos quadriplicar o valor do fundo partidário, e até é bom que você saiba que o fundo partidário sai do seu bolso. Sim. Somos nós que pagamos. Tudo sai do nosso bolso. Aí tudo. Assim, não, é porque às vezes parece que esse dinheiro vem de outro lugar. Exatamente, sim. É sempre bom a gente avisar os nossos telespectadores. Entendeu? Sai do seu bolso a manutenção desses partidos. E que serve para o quê? Aí eu não vota a cláusula de barreira, porque senão eu vou morrer. Aí cláusula de barreira, o que significa? Que se o partido não tiver um número X em número... Isso já foi discutido desde 1965. E não se vai. Agora não, vamos para frente. Eles vão pensando nele. A minha pergunta é a seguinte. Por que nós, quando criticamos o político, né, porque ele é um péssimo gestor, por que nós não pensamos no Brasil no voto desconstituinte? Isso tem na Alemanha,
funciona tão bem. Explica um pouco melhor isso aí. Então, na Alemanha lá é o que a gente chama de voto de recall. Né? Abberufungsentscheid, diz lá na Alemanha. É quando você diz assim, a cada 2 anos, o Vanderlei, eu votei nele para 4, mas vou aqui passar 2 por uma anos... avaliação. Ele vamos passa avaliar. por uma avaliação. Ah, não, mas ele está gastando mal dinheiro. Tchau. Nós tivemos aqui, o Schwarzenegger assumiu o governo assim. Nos Estados Unidos também tem. O governador do estado, num recall, perdeu, saiu fora, ele assumiu. Então, por que nós não discutimos isso, gente? Porque não interessa. Porque Numa situação dessa, o presidente, então, ele sai e quem assume? O vice, o segundo, vice. ele tem uma regra. Sim. Seria como se fosse o impeachment Isso. aqui. Não, mas De feito 2 pelo em povo. 2 anos e... E o cargo político é um cargo que você pensa que se você não for bem, É lógico. você só pode ser demitido daqui a 4 anos. Sem E dúvida. 4 anos é muito tempo para Muita você. coisa. E tem é uma- rápido para afundar o país. E para você demitido, você tem direito a fazer uma campanha com muito tempo, com a máquina, né? Porque você está no poder. E ele tem imunidade, né? Ainda é só Exatamente. esse, ninguém mexe com ele. Então não é que não garante que vai ser demitido. Né? Então, Bom, a gente aproveita esse embasamento, eu vou chamar o intervalo comercial, já deixando aqui. No próximo bloco vamos falar sobre essa corrida aí agora à presidência, tá? Faltam 2 anos ainda, mas agora com o fim das eleições municipais, as coisas já estão começando a se encaminhar e já dá para ir, para perceber como é que está essa corrida aí. Nas últimas semanas, nossos convidados destacaram a vitória esmagadora do PSDB aqui na nossa região, assim como em todo o país. Se olharmos para outras regiões do nosso Brasil, como Minas Gerais, por exemplo, Aécio Neves não teve muita sorte com o seu candidato na capital. Em compensação, em São Paulo, com a vitória de João Dória, o governador Geraldo Alckmin abre a corrida eleitoral para presidente. Vocês concordam com isso, Iberê? Concordo. Eu acho que, assim... Começou, né? O Geraldo tem esse hábito, né? Ele é um franciscano, ele fica quietinho, sabe politicamente se mexer. Foi uma das maiores apostas e comprovações dele, foi o Dória, né? Quando todo o PSDB contra, nego saindo, o outro dizendo que não, e ele apostou no Dória, assumiu e elegeu o Dória. Em primeiro turno. Né? E começa a se credenciar pelo número de prefeituras e a derrota lá em Belo Horizonte, né, com a vitória do Calil, quer dizer, o Aécio apanhou, ele já apanhou lá. Sim, então, esta coisa começa, não sei se o PSDB está preparado para essa cisão. Mas se não for o PSDB, tem um monte de partido aí que receberia de bom grado... Portas abertas. Entendeu? O governador Geraldo Alckmin, né? Então, se ele quiser, qualquer partido... Partidos que estão crescendo. Né? Sim. Gostaria de que ele estivesse junto lá. Mas ainda eu vejo que nós vamos ter muita notícia da Lava Jato. Muita água para Muita rolar. água. Nós vamos 2 ter anos é muito a tempo. ampliação de Curitiba lá do sistema carcerário está em franca atividade. Então não se sabe ainda quem vai ser candidato, se vão ter eleição, se não vai. Esse Brasil está de perna pro ar, gente. Então, falar em eleição para 2018... Com a Lava Jato Com aí? a Lava Jato, eu não sei, se não acabar a água até lá, vai lavar muita gente. Se o Sérgio ainda, Moro continuar onde ele está... Não, mas vai sim, vai continuar, não tem jeito. Então, isso tudo muda esse quadro. Agora, me parece que as denúncias estão pegando um pouco o PSDB. Né? Então, agora começa a aparecer, os partidos começam a se igualar, não é somente um partido. Na verdade, é o caráter do político, independente do partido que ele esteja. E isto tem reflexo em 2018? Com certeza, com absoluta certeza. Então, nós vamos esperar primeiro para ver o que essa Lava Jato vai... Mas algo já começa a se desenhar, né, Vanderlei? As eleições municipais trouxeram assim, duas coisas bem claras em termos de PSDB. O protagonismo de São Paulo, o protagonismo nacional do PSDB em São Paulo e o protagonismo do Geraldo Alckmin no próprio estado de São Paulo. Sim. Acho que o José Serra perde espaço, o Geraldo Alckmin ganha espaço com as eleições municipais, Aécio Neves perde espaço, né? Eu acho que a gente tem acostumado que as páginas de economia e as páginas
da educação, saúde, dos jornais, influencia a corrida para presidente. Na próxima serão as páginas policiais, que vão influenciar a corrida para a presidência da República. É o que eu disse. Politicamente, tudo se encaminha para um protagonismo de Geraldo Alckmin à frente, né, do PSDB. E caso haja uma cisão que não seja favorável ao Geraldo Alckmin, partidos emergentes aí que tiveram uma certa visibilidade força, nas eleições né, passadas, vão com certeza atrair esses candidatos. Agora, tudo depende do noticiário, né? Agora o Aécio vem de 2 derrotas, entre aspas, né? Vamos colocar assim, que ele perdeu nas eleições presidenciais no próprio Minas Gerais, no próprio estado, e agora, mais uma vez, ele foi tentar apoiar e também não mostrou força. No processo de impeachment, ele não conseguiu reverter para a imagem pessoal dele o que ele poderia, né? Não houve ele não foi ele não personificou. Ele não soube aproveitar a oportunidade. Exatamente, ele não personificou a insatisfação popular no processo de impeachment. Concorda, Iberê? Agora também, assim, nós estamos falando de Geraldo Alckmin. Dá para citar mais algum outro nome possível disputar a presidência? Alguém da mesa que sabe? PSDB, não vejo. Até agora nós estamos falando de Geraldo Alckmin. Qual outro? A gente sabe da influência do José Serra, da vontade, do mas sonho qual é o deles. outro partido? Quem seria candidato? Difícil. Este é o país. Ciro Gomes, talvez? Falta. Agora eles fizeram, ele e o irmão fizeram lá, entendeu? O prefeito, quer dizer, mas... Marina Silva deve vir também. Não sei se também... Será que vem? Eu fico preocupado com a Marina Silva, né? Ela não conseguiu montar o partido dela, para quem teve 20 milhões. Sim. A rede também não teve essa... Então, percebam que o país não tem liderança. Esse é o grande problema. Sim. Quais são os líderes que, eventualmente, poderiam estar se habilitando a conduzir o Brasil? Há um gap que ninguém está conseguindo preencher. Eu acho que a pessoa talvez mais certa nesse momento seria realmente Geraldo Alckmin. Agora, os outros a gente já fica até sem saber a estrutura. Marina Silva é uma, que a gente não sabe como é que... Se ela vem, como ela viria, né? Então, depende. Agora vamos pegar, já pegaram aí o marido dela, com o negócio Bom, é muita coisa. É muito lava-jato. Como disse Vanderlei, estão mexendo. Estão mexendo na massa. Estão mexendo na massa, a massa não vai para o forno. Bom, vamos continuar aqui. De hoje até sexta-feira, uma informação importante para você que utiliza as estradas. A concessionária que administra o sistema Anchieta Imigrantes vai realizar uma série de serviços em todo o trecho do sistema. Com exceção do feriado de finados, na quarta-feira, a concessionária vai implantar sinalização horizontal entre os quilômetros 11 e 41, na região do Planalto, na rodovia dos Imigrantes, com interdição de 2 faixas das 8 da manhã às 6 da tarde. Além de serviços de recuperação de túneis no trecho de serra, no sentido litoral do quilômetro 47 ao 56. Acompanhe todas as informações no Santa Portal sobre todas as áreas interditadas nesse período. Anote aí, Santa Portal, www.santaportal.com.br. Repetindo, www.santaportal.com.br. Lá você vai conseguir todas as informações. Quando a gente comenta sobre metropolização, um dos pontos destacados é a questão do transporte coletivo e as grandes obras necessárias para desafogar o trânsito na nossa região. Com esse alinhamento partidário com o governador, existe a chance, existe a possibilidade de obras como o túnel, as melhorias na entrada da cidade e outras que nunca saíram do papel realmente serem colocadas em prática? Faço essa pergunta para os nossos comentaristas. Olha, eu queria só fazer, na sua matéria anterior, sobre as interdições, eu acho que é um risco fazer isso que a Ecovias está fazendo, entendeu? E uma irresponsabilidade nossa, porque nós estamos avisando os bandidos. Olha que coisa maluca. Até uma informação pode É uma informação ser tão realmente... delicada, porque você diz assim, olha... Vai estar interditado lá, viu, gente? Vai estar em 2. Eles amanhã estão com 12 assaltando desenvolvidos, lá. Esse tipo de manutenção é feita de madrugada. Sem dúvida. Aí que a gente entende a dificuldade com os sindicatos, a dificuldade em pagar horas extras e tal. Mas será porque é medo também da violência? Por isso que eles não trabalham de madrugada? Mas eu não tenho dúvida, a questão da segurança é algo que a gente está discutindo aqui quase que diariamente. Sem dúvida. E o que a gente consegue no resultado?
Então, eu ainda estou avisando, A gente olha... está chegando o fim do ano aí, vem uma Nossa. quantidade grande de turistas para a nossa E o região. faturamento E o que muda o sistema do ano SAI anterior para agora? traz era para a gente ter uma segurança de primeiro mundo, uma estrada, a pista é boa, mas ainda, né, deixa um pouco a desejar em alguns serviços. Era para a gente ter um serviço digno de Ou seja, a cidade questão, europeia. a metropolização, a questão de segurança, também a gente agrega aí, né? Lógico. Esses congestionamentos, os problemas que acarretam. Muito se discute também, e já foi levantado, e não é de agora esse levantamento. Eu sou jornalista há pelo menos há uns 16 anos, se não me falha a memória, já se discutia essa questão. Os policiais que estão estudando ali no Barro Branco, eles vêm todo fim de ano para cá e ficam uma temporada. Parte da temporada de verão, eles ficam conhecida como Operação Verão. Esses estudantes, eles vêm, eles são distribuídos nas cidades, nas principais cidades da Baixada Santista, que mais recebem turistas. Praia Grande, Santos, Guarujá, São Vicente. E muito já se discutiu de trazê-los o ano todo para cá. Então, já é uma questão, não sei se isso é viável, mas isso se discute, né, Iberê? Olha, quando você fala em metropolização, eu sou um pouco suspeito, até porque fui diretor executivo da Agência Metropolitana. Vamos falar disso. Né? Vamos falar. Vamos falar disso, essa questão E da aí, assim, eu acho que essa é coisa da discussão da metrópole, ele passa por uma série de fatores delicadíssimos, erros até do governo do Estado, porque eu me pergunto por que o legislativo não faz parte de uma metropolização? Quando é tão importante o legislativo dos municípios voltando às suas leis, né? Não adianta eu proibir aqui e o vizinho não proibir. Eu não posso ter essa visão não metropolitana. Então, esse é um dos fatores. Segundo... Você lembra, Iberê, de quando moradores da divisa de Santos pagavam interurbano para ligar para o vizinho da frente que morava em São Vicente? É, o mesmo prédio. Até porque a linha imaginária que divide... E você as câmaras tanto tempo ficaram... Não vai muito longe. Bertioga, o interurbano parou há pouco tempo. Nós ficamos ali no tapetão, até com 100 metros na terra, porque ficava a discussão de quem era aquele pedaço. Sim. Então, é assim, metropolizar é também dar condição para a metrópole se movimentar. E ainda neste modelo, ele não passa absolutamente nada. Aqui nada se decide, aqui se encaminha, é outra coisa. Eu acho que alguns organismos poderiam dar o nível decisório da região para cá. Ah, não, mas eu preciso agora construção. Ah, na área da habitação, eu vou ter que ir lá, né, o PROAB, eu tenho que correr sempre as secretarias estaduais não delegaram poderes para uma metropolização efetiva. Eu visitei, antes até de assumir a AGEM, eu visitei uma série de regiões metropolitanas. E algumas, como Toulouse, na França, é uma coisa maravilhosa. Mas se decide na metrópole. Olha, aqui vai ter agora o problema da saúde. Uma casa comum aos municípios. É uma casa comum. Aqui não, aqui ainda eu fico dependendo da boa vontade do secretário, de força política. Aí junta os 9 prefeitos, vão pedir. E eu aprendi uma coisa na AGEM, entendeu? Vocês, como jornalistas de primeira, diz assim, sempre o problema é da região metropolitana. Quando ele volta para casa, a solução foi do prefeito. Sim. Então, assim, aqui nós temos um problema de transporte. Arrumou, o prefeito, quando chega na cidade dele, fui eu que, a nossa solução. Veja, falta culturalmente aceitar a metropolização, coisa que está muito morosa. E nós mesmos, nós aqui no programa, sim, nós falamos em Santos, São Vicente, nós mesmos nominamos isso. Nós colocamos as barreiras físicas, quando já poderíamos estar falando em região metropolitana. Então, é difícil você arrumar soluções para a região metropolitana, porque não se pensa, agora são 7 municípios na mão do governador, teoricamente, do partido do governador. Sim. Mas agora, Guarujá, que é PSB e tal, tudo dentro do Palácio dos Bandeirantes. Mas eu pergunto, a consciência da região metropolitana não evoluiu ainda. Então, quando você pergunta lá, essas obras vão sair, eu vou voltar ao início da nossa conversa. Tem dinheiro? Não. Então, não vai sair.
Bom, mas será que a gente pode, então... Projeto vai sair. Vou reformular a pergunta. E aí o Vanderlei está aqui, a gente precisa chamar o Rafa do intervalo comercial, mas vamos discutir isso rapidamente. Eu vou reformular a pergunta. Será que agora, com 7 prefeitos aí do PSDB, ou parte da base de outros também, mas os 9 municípios da região da Baixada Santista, com esse momento que a gente está vivendo agora, com o PSDB aí imperando na maioria deles, será que agora não é o momento da gente conseguir realmente reunir todo mundo e fazer com que a AGEM realmente funcione? Que a gente consiga uma força aí? Se tem tempo até, eu vou aproveitar para dizer o seguinte. Não tem muito, mas a gente abre. Quantos deputados nós temos? Estaduais? Vamos lá. 3. Vamos calcular. 3. Eu pergunto, qualquer outra região metropolitana, quando ela senta com o governador, ele tem no mínimo 10 a 12 deputados. Ah, mas nós não sabemos votar, né? Nós votamos no cara de fora. Sim. Aí eu mando 3 para falar com o governador. Eu não tenho peso, eu fico sem peso político, não é o prefeito, não. Sim. Você entendeu? Isso é um grande erro. Você pega a região de Campinas, os caras vão para lá com 14, 15 deputados. E qual é o governador que não vai dizer, sim, senhor, vamos ajudar? Passe você pelo interior. Ah, nós aqui votamos errado. A cultura metropolitana começa com o cidadão das cidades da Baixada Santista, né? De entender que a força política é uma só, de que o protagonismo de Santos ele tem que ser dividido entre as outras cidades, né? Eu não posso ter um hospital que atenda só uma cidade, né? Eu não posso ter um trânsito onde o sistema de semáforos é sincronizado de um jeito até a divisa e de outro jeito da divisa para frente, porque o cara que vem de Praia Grande estuda em Santos, né? Então eu tenho que pensar isso tudo. As pessoas não pensam assim. As pessoas são mais territorialistas. Concorda com o Iberê, então? Concordo, sem dúvida. E isso é um dos principais motivos. O reflexo está aí, na nossa representatividade na Assembleia Legislativa. 3 deputados, ninguém aqui sabe o que eles fazem, porque não há interesse. Deputado estadual é muito parecido com o voto de vereador. Você vota num cara que é parente, ou que é amigo que a sua tia conhece, ou que a tua família está votando também. Então, é de se esperar uma mudança? Não é. Primeiro na mentalidade do eleitor, para quem sabe que a gente possa começar a costurar isso. O Núcleo de Pesquisas Hidrodinâmicas da Unisanta identificou na madrugada de sábado, às 2 da manhã, mais precisamente, uma maré de 2,40 metros na Ilha das Palmas e 2,45 metros na Ilha Barnabé. Esses foram os maiores registros desde que se iniciou a coleta de dados nessas regiões. Já as ondas foram superiores a 3 metros na região da Ilha das Palmas. Com isso, várias áreas da cidade de Santos e da região foram alagadas e causou transtornos para pedestres e motoristas que tiveram que desviar as ruas e avenidas interditadas pela CET. Pelo menos dessa vez, o problema ficou só nas ruas, né? E em uma polêmica licitação, as muretas da Ponta da Praia foram novamente destruídas, o que gerou muitos comentários nas redes sociais. Eu pergunto para os comentaristas, como se prevenir dessas polêmicas quando a natureza não dá uma trégua e os moradores estão cada vez mais presentes nas redes sociais? Iberê. Eu tenho uma sugestão interessante. Não sei se lembram, o prefeito de Aparecida do Norte, meu amigo pessoal, ele foi prefeito pela 3ª vez, o apelido dele é Zé Louquinho. Ele já foi trabalhar vestido de Tarzan. E ele baixou por decreto, a proibição das enchentes. Por decreto. Fica proibido ter enchente em Aparecida do Norte. Está lá. Gente, o que o prefeito pode fazer aqui? Milagre? Não dá. Ué, consertaram, puseram lá. Sim. Ah, veio a maré, arrebentou. A não ser que o Paulo Alexandre vai baixar um decreto. Fica proibido, desvia para o outro lado. Então, me parece assim, um pouquinho de preciosismo. Alagou, eu moro na praia, eu estou sujeito à maré. Agora, culpa quem? Pelo menos dessa vez os prejuízos não foram maiores, foram só as muretas ali. Entra com processo contra o Netuno, quem sabe. Vanderlei. Uma região os 2 minutos finais, aí vamos lá. Geograficamente ali é uma região que está sujeita a isso mesmo, isso tende a piorar, né? As pessoas que moram ali têm que estar cientes.
e acaba influenciando muito na vida do morador ali, principalmente quem tem garagem no subsolo, né? Porque algumas seguradoras estão tendo cláusulas que não cobrem acidentes naturais, né? Causas naturais e tal. Então, as pessoas têm que entender que você quer morar ali, você está sujeito a esse tipo de risco, como acontece no Nordeste, em algumas cidades. Né? Infelizmente, tem o preço. Bom, infelizmente também o nosso tempo é curto, gostaríamos de discutir muito mais, principalmente essa questão aí que envolve também dragagem, tem outras questões que envolvem também esse tipo de alagamento, esses problemas naturais aí que a cidade de Santos vem enfrentando nos últimos tempos. Bom Dia Baixada fica por aqui. Obrigada, Iberê, pela presença sempre aqui no programa. Vanderlei, venham mais vezes, as portas estão abertas para vocês. Obrigado. Bom Dia Baixada fica por aqui, te espero amanhã às 8 horas da manhã, lembrando que o programa de hoje reprisa às 5 horas da tarde. Até amanhã, 8 horas da manhã. Tchau, tchau.